Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém, amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos alegres, uma noite de adoração, nosso Deus. O Espírito Santo de Deus já está aqui se manifestando em nosso meio, em nossos corações. E que assim seja ao decorrer da mensagem do Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar no teu coração, no meu coração, e que nós venhamos a sair daqui transformados para a glória de Deus. Eu quero saudar mais uma vez a igreja, principalmente aqueles que nos visitam, né? A irmã Regiane já fez isso, mas você que nos visita, saiba que você é muito, muito especial para nós como igreja e para o Senhor nosso Deus, que está aqui nessa noite. Você, depois de Jesus, depois do Espírito Santo de Deus, é o principal convidado aqui nessa noite, então que você possa se sentir muito feliz e muito sensível de estar aqui nessa noite, porque Deus tem algo para falar contigo no teu coração. Ele tem algo para falar comigo, Ele tem algo para falar com cada um de nós. Então que você possa se sentir muito, muito à vontade em nosso meio. E que a gente possa se ver mais vezes. Que seja a primeira de muitas. Tá bom? Bom, o nosso pastor está em férias, então até o dia 18 de fevereiro. Aqui os irmãos vão estar comigo algumas semanas aí. E precisando de alguma coisa, fico à disposição da igreja. Irmãos, tem algumas notícias aqui importantes para dar. A primeira é que hoje, depois do culto, tem comida, certo, homens? É isso mesmo? Olha, hamburgão de queijo, hambúrguer de cheddar, esfirra de carne, esfirra de queijo, catupiry, enroladinho de calabresa, enroladinho de presunto e queijo, e refrigerante. Fica aí, reflexivo para você, tá bom? Vai lá comprar na cantina dos irmãos, vai abençoar os nossos guerreiros da fé, tá bom? Aí eu já vim aqui fazer apelo para a juventude, comprar na cantina da juventude. Pois eu sou homem, eu vou fazer apelo para os homens agora. Vai comprar na cantina dos homens hoje, tá bom? Vai lá comer bastante, para você engordar, que você está muito magrinho, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, avança mais um para mim, por favor. Vou dar um recado aqui da juventude. Ixi. É tanta beleza numa foto só. Olha, irmãos, eu estou meio de ponta cabeça ali, né? Mas olha, a quantidade de gente que estava aqui ontem, para o nosso primeiro encontro de células do ano da juventude. O nosso coração, ele se alegra grandemente por tudo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas também nesse ano. Ontem foi o primeiro encontro de células. Esse é um encontro que nós vamos fazer a cada 2 meses com os nossos jovens e adolescentes, onde nós reunimos todas as nossas células. Até o ano passado, até o primeiro semestre do ano passado, nós tínhamos apenas 2 células. A célula de jovens e a célula de adolescentes. Aí, no segundo semestre do ano, nós tivemos a nossa primeira multiplicação. Nós passamos a ter 2 células. 2 para adolescentes e 1 para jovens. Adolescentes de 12 a 15 anos e de 16 até os 18 anos, completando 18 anos. E os jovens continuavam todos juntos. E para a glória de Deus, nós multiplicamos mais uma vez. E agora, neste ano, nós vamos a 4 células. Então, nós temos 2 células de jovens e 2 células de adolescentes. Agora, nós vamos ter a célula de jovens casados. Aquele que é casado no papel passado, com a aliança no dedo, tá bom? Não é amigo, não é namorado, nem noivo, ok? É casado. Aquele que é casado de 18 a 35 anos, ele pode participar da célula dos jovens casados. Essa célula vai começar nas sextas-feiras, não no sábado. A dos jovens continua normalmente no sábado, às 20 horas, e a dos jovens casados, às 20 horas também, só que na sexta-feira. E Deus nos preparou mais 2 líderes de célula, que eu vou fazer passar vergonha. Então levanta rapidinho aí. Pode acender a luz, irmão. Muito obrigado. Levanta um pouquinho aqui, ó, o Gabriel e a Lorena. Levanta só para a gente ver. Olha, irmãos, esses coitados, mal sabem o que espera eles. Então, que Deus possa abençoar a vida do Gabriel e da Lorena na liderança da célula dos jovens, e a mim e a Aline, que vamos assumir a célula dos jovens casados, para a glória de Deus. A irmã Regiane quer dar um aviso antes da gente começar aqui a palavra. Pode sentar, meninos, obrigado. E você que não está participando, ou você que não está mandando seu filho, você está perdendo a oportunidade de instruir teu filho no caminho do Senhor. Então, para com esse negócio e manda ele para a célula, tá bom? Meu aviso sobre a nossa escola de música. Nós vamos retomar agora, em fevereiro. Então, os irmãos que já fazem aula, então procure a gente, ou que deseja fazer as aulas. A gente vai ter aula de quarta-feira com o nosso irmão Celso, de contrabaixo.
Vamos ter também aula de violão com o irmão Luciano, de segunda-feira. Então, procura o irmão Luciano. O Luciano, ano passado, ele tinha 3 turmas. Era o pessoal que já sabia o avançado, o intermediário, né, o pessoal que sabia mais ou menos, e os iniciantes, né, é outra turma. Então, procura o irmão Luciano para você fazer a sua inscrição. E teclado, piano comigo, não é? Eu tenho pouquíssimas vagas mesmo, porque se o pessoal, todo mundo retomar, a gente não tem quase nada, mas a gente tenta encaixar aí os irmãos. Então, vão, né? Então, nós também estamos voltando com o Frutificando, com as inscrições do futebol. E no futebol nós também temos a aula de música, né? Os irmãos que fazem o Frutificando, nós temos aí inserido, né, as aulas de música. Então, nos procura para a gente poder fazer as inscrições. Tá bom, irmãos? Obrigada. Oi. Voltei. Bom, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos abrir as Bíblias do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um verso nessa noite, que é o verso 3. Mateus 5, 3. Mateus 5, 3. Amém? O texto da palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, nesta noite. Nós entregamos nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos trouxe a Tua casa nesta noite para ouvir a Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. Deus querido, que de forma alguma venha a ser algo que está em mim, mas algo, Senhor, que esteja em Ti. E que, Senhor, cada um de nós possa avaliar, através do Teu Espírito Santo, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser modificado. Que a Tua palavra, ela possa penetrar os nossos corações de forma viva e eficaz, Pai, a ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, Senhor, e para nos fazer discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no último culto da juventude, que na verdade foi o primeiro culto da juventude, ali no começo de janeiro, nós demos início a uma nova série de mensagens ao longo deste ano. Nós vamos trabalhando especialmente nos cultos da juventude, mas também em alguns cultos aqui onde o pastor vai estar ausente, eu vou estar com os irmãos. Então, nesses momentos, nós vamos dar continuidade a esta série. A série se chama Bem-aventurados, a identidade de um cidadão do reino dos céus. Bem-aventurados, a identidade de um cidadão do reino dos céus. Tudo que nós vamos falar está baseado no texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, que nós lemos no capítulo 5, ali no Sermão do Monte, onde o nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi quem pregou essa palavra aos seus discípulos e a toda uma multidão. Nós já tivemos, então, uma primeira mensagem. Eu vou recapitular alguns pontos aqui com você, para que você fique ligado, você que não estava nesse primeiro encontro, para que você consiga acompanhar o andamento dessa mensagem. Então, nós fizemos uma introdução no mês de janeiro, falando sobre esse texto. Nós lemos do verso 1 até o verso 12, e, basicamente, nós aprendemos de forma introdutória que ser bem-aventurado significa ser feliz. Ser feliz é a mesma coisa. O texto diz: bem-aventurado os pobres em espírito. Eu poderia traduzir por: feliz é aquele que é pobre em espírito. Tudo bem? Então significa ser feliz. Nós também aprendemos que esta mensagem que foi pregada por Jesus não era qualquer mensagem. Não era qualquer mensagem, mas sim uma pregação do próprio Senhor Jesus para os seus discípulos e para uma multidão.
Então aqui a gente está falando de uma mensagem que Jesus prega num monte e que até os dias de hoje ela ecoa nos nossos corações. Uma mensagem profunda. Alguns teólogos que dizem que se toda a Bíblia se perdesse, mas o Sermão do Monte fosse mantido, ainda assim as pessoas encontrariam o caminho de Jesus. Pode ser levemente estranho, mas de fato isso demonstra a importância do Sermão do Monte dentro da palavra de Deus. E aí, avançando um pouco mais, nós aprendemos que agora do verso 3, que a gente acabou de ler, até o verso 11, nós não vamos ler tudo hoje, você pode ler na sua casa, nós já lemos na primeira oportunidade. Nós aprendemos que Jesus ele vai narrar 9 bem-aventuranças. 9 bem-aventuranças, ou seja, 9 felicidades que eu e você, que somos cidadãos caminhando para o céu, certo? Que nós vamos ter na nossa caminhada até o céu. São características da nossa identidade como cidadãos dos céus, ok? Então, eu sou um bem-aventurado, você é um bem-aventurado, você é alguém que é feliz, e eu sou alguém que é feliz, feliz caminhando até o reino dos céus. E nessa caminhada, esses 9 pontos, eles vão nos acompanhar de alguma forma. Se você é um cidadão dos céus, esses pontos vão te acompanhar com certeza, tá bom? A gente entendeu também sobre o reino de Deus. A gente falou que reino de Deus não é só o paraíso. O paraíso é algo espetacular e que todos nós esperamos viver no reino de Deus, lá no paraíso, que é o nosso destino final. Mas como cidadãos do céu, como cidadãos do reino, nós não estamos somente esperando um reino lá na frente. Nós já vivemos o reino. Nós já estamos no reino. Nós fazemos parte de um reino que um dia vai se concretizar, vai ser finalizado. De um reino escatológico, ou seja, de algo que ainda está para chegar ao fim. Mas enquanto isso, eu e você vamos caminhando em direção a este reino. Então, o reino de Deus, estabelecido pelo Senhor, começa aqui e agora. Outra coisa que nós aprendemos também é que se eu faço parte desse reino, se eu sou um cidadão desse reino, então a minha vida reflete essas bem-aventuranças. A minha vida reflete essa felicidade desses 9 pontos que nós vamos trabalhar ao longo do ano, porque é isso que compõe a minha identidade quanto cidadão do reino. Augusto, o que você está dizendo é que se por acaso eu não me enxergar em algum desses 9 pontos, eu preciso ajustar? Exatamente isso que eu estou dizendo, precisa ajustar. Então, ao longo desse ano, você vai ouvir várias mensagens sobre as bem-aventuranças e talvez em algumas você se sinta um pouco mais tranquilo, em outras talvez você se sinta mais incomodado. E esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, toque na minha vida, para que cada vez mais nós possamos refletir os comportamentos que o Senhor espera de nós, que o Senhor deseja de nós na sua palavra. E o último aprendizado que nós tivemos nesse primeiro encontro foi que se eu sou um cidadão do reino, eu não quero um reino só feito de Augusto. Eu não quero um reino feito só para mim. Um reino egoísta onde tudo é relacionado à minha pessoa. Não, se eu sou um cidadão do reino, se eu sou um bem-aventurado, se eu sou alguém que é feliz na caminhada em direção ao reino, eu quero mais gente comigo. Eu quero levar todo mundo. Eu vou alugar uma Kombi e vou levar todo mundo. E se não couber, vai com a cabeça para fora, mas vai todo mundo junto. O que importa é que eu quero levar mais gente comigo nessa caminhada. É como se eu tivesse com um passaporte. Esse é o meu passaporte, mas eu não quero viajar sozinho. Eu não quero ir na primeira classe. Eu quero que todo mundo possa ir comigo. O reino não é sobre a exclusividade para mim e para você, mas é sobre a possibilidade de levar outras pessoas conosco nessa jornada, para chegarmos junto no reino. Eu adoraria chegar no reino e encontrar cada um de vocês. Eu adoraria estar no reino, chegar no reino final e encontrar pessoas que estão andando ali na rua agora. Eu gostaria de chegar no reino e encontrar as pessoas que estão no metrô, que você vai encontrar amanhã no metrô também. Porque o reino não é só para você, o reino não é só para mim, o reino é preparado para todos aqueles que são cidadãos do reino. E quanto mais gente puder ir com a gente, melhor ainda. É por isso que eu e você, quando nós praticamos as bem-aventuranças, quando nós vivemos em conformidade com a palavra de Deus, naturalmente as pessoas ao nosso redor começam a querer comprar
a passagem para o reino dos céus através da nossa vida. Foi isso que a gente aprendeu no primeiro dia. Tudo bem? Dá um refresh aí? Deu para lembrar um pouquinho? Para quem não estava, acho que deu para pegar um pouco do que a gente falou. Agora, hoje, nós começamos a trabalhar de fato a primeira bem-aventurança. E foi o texto que nós lemos aqui, do verso 3 do capítulo 5 de Mateus. Então, nós vamos falar sobre a pobreza de espírito hoje. A pobreza de espírito. O versículo ele diz assim: bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente lê esse versículo é entender o que significa ser pobre de espírito. Eu não sei se para você isso já é claro, mas vamos pensar um pouco juntos. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém deseja ser pobre, certo? Alguém aqui já acordou pela manhã falando, ai, que vontade de ser pobre hoje. Você já acordou com essa vontade? Alguma vez? Ai, queria tanto que a minha conta bancária estivesse vazia. Você já passou essa vontade? Alguma vez? Se passou, é esquisito. Queria te dizer não, mas é esquisito. Porque a gente geralmente acorda de outra forma. A gente acorda, que vontade de ser rico. Estou mentindo? Ai, segunda-feira para quê? Devia ter nascido herdeiro. Alguém já falou essa frase aqui, provavelmente. Vocês estão rindo, né, irmãos? Deus está vendo. Teve gente aqui que eu tenho certeza que já falou assim, como eu queria que a minha conta bancária fosse a conta do Neymar. Que ele vai ganhar só R$1 milhão no Santos por mês, né? Só R$1 milhão é tão pouquinho, tadinho. Pobre Neymar vai voltar para o Brasil, que tristeza, não é mesmo? E aí você fica pensando que você queria ser pobrezinho igual o Neymar. Certo? Então, viver na pobreza, na sociedade que a gente está, no mundo que a gente está, não é sinônimo de felicidade. Parece até estranho, né? Só que o mais engraçado desse texto que a gente lê é que para Jesus é o oposto. Para Jesus é exatamente o oposto. A felicidade está em ser pobre. Estranho, né? Jesus começa, nós temos 9 bem-aventuranças, e a primeira, geralmente aquilo que vem primeiro é o mais importante. Geralmente. E a primeira coisa que Jesus fala é, você precisa ser pobre de espírito. Ele começa por aí. Então, acho que a gente precisa entender, né, o que é ser pobre em espírito e começar entendendo que Jesus não está falando de dinheiro. Você vai precisar nessa noite desvincular o seu conceito de pobreza. Tudo bem? Não é de dinheiro que Jesus está falando. Jesus está falando de uma pobreza no sentido espiritual, não é da sua conta bancária. Tudo bem? E aí, eu me lembro que quando eu era mais novo, quando eu li esse trecho, né, da palavra de Deus, eu ficava me perguntando assim, né? Desde pequeno eu já queria teologar, né? E eu ficava me perguntando, eu falava, por que Deus quer que eu seja pobre? Por que Jesus quer que eu seja pobre espiritualmente? Não é o contrário? Ele não deveria querer que eu fosse rico espiritualmente? Porque aí, se eu for rico espiritualmente, eu vou ser cheio de Deus, né? Eu vou estar cheio das riquezas do mundo espiritual. Então, eu acho que Jesus se expressou mal. Na minha cabeça de criança, era isso que passava. Eu não conseguia entender o que Deus estava falando, o que Jesus estava falando nessa mensagem. E na minha cabeça, faria muito mais sentido falar, não, eu quero que vocês sejam ricos de espírito, eu quero que vocês sejam completos de espírito, quero que vocês sejam cheios de espírito, certo? Mas não é isso que o texto diz. E na minha ingenuidade de criança, o que Jesus estava falando não fazia muito sentido, era difícil de eu entender. Então, para mim, o texto ele tinha que ser assim, ó, feliz é aquele que é rico espiritualmente. Na minha cabeça era isso.
E talvez, você quando lê, né, o pobre de espírito, talvez seja meio confuso para você também. Talvez você fale, o que ele quer dizer com isso? Eu não entendi. Por que eu tenho que ser pobre de espírito? Eu não tinha que ser rico de espírito, cheio de espírito? Deus? O que acontece aqui, meus irmãos? É que se a gente se tornasse rico espiritualmente, se Jesus tivesse desejado isso para nós e não que nós fôssemos pobres, provavelmente nós seríamos soberbos, independentes, arrogantes, presunçosos, superficiais e mais um monte de adjetivo que a gente é quando a gente é rico. E aí é interessante a gente parar para pensar sobre texto que fala de riqueza na Bíblia. Então Marcos 10 vai falar de uma parábola do jovem rico. E naquela parábola a gente percebe que o dinheiro ele está acima de qualquer coisa para aquele jovem. Né? Jesus fala para ele, olha, me segue. E ele fala, não, se eu tiver que deixar os meus bens, eu não vou fazer isso. Porque os meus bens são mais importantes para mim. Então, a gente percebe que foi devido à riqueza que aquele jovem não seguiu a Jesus. Então, quando a gente faz essa relação da pobreza, por mais que a gente não esteja falando de dinheiro e que Jesus não esteja falando de dinheiro, o que Jesus está fazendo é o que nós chamamos aí na língua portuguesa de paráfrase. Jesus está, de alguma forma, atrelando uma palavra, que é a pobreza, a esse conceito que a gente tem de dinheiro, que a gente associa a dinheiro, para falar acerca do reconhecimento da nossa falência espiritual. Reconhecimento da nossa falência espiritual. Então, ser pobre em espírito, vamos traduzir o texto usando este conceito agora. Bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que reconhece de forma consciente a sua condição indigna diante de Deus. É aquele que entende que ele faliu diante de Deus. Faliu. Você já viu uma empresa falir? Horrível, né? É gente mandada embora, é um desespero, é ação judicial, é dinheiro parado na justiça. É uma coisa louca. Falência é uma coisa triste. As pessoas morrem, né, por falência múltipla dos órgãos. E o outro também para, e o outro também para. E aí, todo o organismo começa a se deteriorar e então vem a falência final. Mas o que Jesus está falando, para mim e para você, é exatamente que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa falir espiritualmente. A gente precisa reconhecer que não tem nada de digno na gente. Que tudo que é de espiritual vem dele, não de mim e não de você. Então, ser feliz, para eu ser feliz, para eu atestar que eu sou um cidadão do reino, eu preciso reconhecer que eu dependo exclusivamente de Deus. Eu não consigo ser rico de espírito, porque se eu fosse rico de espírito, eu me acharia o máximo por isso. Mas eu preciso ser pobre de espírito, porque quando eu sou pobre de espírito, eu reconheço que não tem nada de bom em mim. Nada. Tudo vem dele. Tudo é sobre ele. E eu não sou bonzinho, e eu não sou legal. Eu não sou o bambambam espiritual. É tudo por meio dele. Tudo por meio dele. Eu quero te convidar a ler mais um texto comigo agora, para a gente avançar um pouco nessa lógica. Então, avança um pouquinho a sua Bíblia aí de Mateus para Lucas. Lucas 18. Lucas 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Nós vamos ler outra parábola. Nosso amigo Lucas leu uma parábola. Agora nós vamos ler outra parábola. Falei da parábola do jovem rico, agora nós vamos falar de outra parábola. Quem me conhece sabe que eu amo parábolas. Estão rindo, né, jovens? Eu dei um semestre só de parábola para os jovens, eles não devem aguentar mais. Vamos lá. Lucas 18, 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça
e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Eu vou repetir o versículo para ficar gravado na tua cabeça. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. E agora sim, no verso 10 começa a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este, publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Verso 13 diz, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Agora volta Jesus a falar com aquela audiência do verso 9. Ele diz, eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Provavelmente não é a primeira vez que você ouve essa história. Mas talvez seja a primeira vez que você ouve essa história atrelada ao texto das bem-aventuranças. E esse exercício que eu quero fazer com você nessa noite. Pedir para você mergulhar nessa viagem comigo, de tentar entender sob a ótica da bem-aventurança, da pobreza de espírito, agora que você já entendeu o que é a pobreza de espírito, que é você reconhecer diante de Deus que você não é digno de nada, que você depende exclusivamente do Senhor. Tudo bem? Que você não é bonzinho, que você não é legal. Quando você entende isso, você é pobre de espírito, você tem esse reconhecimento da sua falência, você é um falido espiritualmente. Quando você entende isso, você vai olhar agora para esse texto aqui de Lucas 18, 9 e 14 comigo. O verso 9 começa Jesus contando essa parábola, falando assim, ó, para aqueles que confiavam na sua própria justiça. Ou seja, essa história que Jesus está contando, essa parábola, ela está sendo contada para aqueles que se achavam ricos espiritualmente. Lembra que eu falei para você no começo que eu achava que Jesus tinha que ter falado que era para quem era rico espiritualmente, era o reino dos céus? Mas não, Jesus está contrapondo a minha ideia de criança. Ele está dizendo exatamente para aqueles que confiavam em si próprios, para aqueles que confiavam na sua própria justiça, para aqueles que se achavam ricos espiritualmente. Jesus está falando para essa audiência, para essas pessoas. O verso 10, ele vai dizer que a história desses 2 homens, o primeiro é um fariseu. Então vamos entender quem é um fariseu. O fariseu é um homem religioso, um tipo de pessoa que dedicava sua vida à leitura e à compreensão das escrituras. Tudo bem? E ele acreditava que para agradar a Deus, ele tinha que atender rigorosamente todas as letras da Escritura e todas as tradições de uma forma impecável. E aí, ele conhecia a Escritura mais do que qualquer outra pessoa. Então, ele se sentia apto para poder julgar as outras pessoas. E por diversas vezes no Novo Testamento, nós vemos Jesus criticar os fariseus. Exatamente por conta da sua postura hipócrita. Da sua postura de quem tentava manter uma aparência externa, porque eles eram líderes do povo e precisavam ter ali uma aparência respeitável, de alguma forma. Mas, na verdade, eles eram hipócritas, porque tudo aquilo que eles exigiam dos outros, eles não cumpriam. Então, essa é uma parte da audiência, os fariseus, aqui da nossa parábola. A segunda parte são os publicanos. Quem eram os publicanos? O publicano era uma espécie de cobrador de impostos do Império Romano. E, basicamente, era aquela pessoa mais desprezada e odiada, né? Quando chega a pessoa da luz, da água, lá, do IPTU na sua casa, você detesta ela. Você não quer que ela meça sua luz, porque você sabe que a conta vai vir. O publicano é essa pessoa daquela época, né? É aquela pessoa que ia lá cobrar a dívida das pessoas. Ele trabalhava para o Império Romano. Isso deixava os judeus extremamente incomodados com a postura dos publicanos. Era como se eles fossem, de alguma forma, traidores dos judeus. Então,
eles eram vistos pela sociedade como corruptos, como ladrões, como avarentos, pessoas sem coração. Agora, os fariseus, inclusive, eles se recusavam a conviver com os publicanos. Eles diziam que não queriam conviver porque eles tinham medo de ser contaminados com a maldade dos publicanos. Eles tinham medo de ser contaminados com a maldade dos publicanos. Então, vamos ver o que acontece mais um pouco nessa história. Se você olhar o verso 11 e o verso 12, o que a gente vê o fariseu fazendo? O religioso, certo? O rico espiritualmente. Olha o que o rico espiritualmente faz. O fariseu, o pastor, o líder, aquele que tem, toda a pompa. Olha aquele que é rico espiritualmente, aquele que sabe todas as coisas. Olha o que ele faz. Ele fala assim: graças a Deus que eu não sou igual a vocês. Deus me livre de ser igual a vocês, credo. Eu não quero me contaminar com a maldade de vocês, não. Eu sou muito bom. Eu não quero, de jeito nenhum. Senhor, é assim, eu sou muito bom. Eu faço isso no seu nome, eu faço aquilo no seu nome, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Essa é a postura do fariseu. Eu falo 3 idiomas, eu evangelizo, eu prego em línguas, eu curo, eu não sei o quê. E aí cansativo até, né? É tudo sobre a pessoa, porque ela é uma rica espiritualmente. Ela é alguém que ela pode fazer tudo. Não tem demônio que resiste a ela. Ela tira todos. Você não sabe com quem você está falando. Entende? Esse é o contexto aqui do fariseu. Já o publicano, que é o corrupto, que é o mau, que é aquele que todo mundo vê com maus olhos, ele é alguém que está clamando a Deus, pedindo misericórdia. Dizendo: Senhor, eu sou pecador, Senhor. Eu dependo de Ti na minha vida. Eu não consigo viver sem o Senhor. Não tem nada de bom em mim. Não tem nada de bom em mim. E aí eu te pergunto, irmão e irmã, quem é o pobre de espírito nessa história? A resposta é simples, é o publicano. É simples. O próprio Jesus responde isso no verso 14. O próprio Jesus diz que este homem e não o outro é aquele que saiu justificado por Deus. Agora, meus irmãos, tem alguns ensinamentos que esse texto nos traz e que nós precisamos agora trazer um pouco para as nossas vidas, para pensarmos como cidadãos que estão caminhando em direção aos céus, como bem-aventurados que somos, como pessoas que têm a identidade do reino. A gente precisa começar a olhar para essa situação e entender quem a gente é. E fazer uma avaliação verdadeira se a gente é bem-aventurado mesmo ou nem tanto. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção está no verso 10. E eu destaco da seguinte forma: o seu título não te faz pobre de espírito. Vou repetir para ficar gravado na sua cabeça e na minha cabeça. O seu título não te faz pobre de espírito. Em teoria, o pobre de espírito deveria ser o fariseu, porque ele era um homem religioso. Ele é aquele que cumpria todas as regras certinhas. E o publicano era aquele que seria totalmente desprezível. Mas como a gente viu na parábola, os títulos não significam necessariamente nada. A gente percebe que tem uma inversão aqui. Aquele que parece ser não é. E aquele que parecia não ser é o que de fato é. Confuso, né? Nem tanto. Não é tão difícil de entender. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia, vai ficar bem claro para você. Mas porque fulano é pastor, ele é pobre de espírito. Mas porque fulano é líder de célula, ele é pobre de espírito. Humilde. Uma bênção. Pobre de espírito. Porque eu acho que pelo fato dele ser pastor, que pelo fato dele ser líder, que pelo fato dele ser um ministério de louvor, porque pelo fato dele ser aqui da igreja há 20 anos, porque a família dele é aqui da igreja, então isso torna ele pobre de espírito. Torna ele alguém que reconhece a condição de falência dele diante de Deus. Só que o que acontece? Os títulos que você possui não falam nada sobre a sua pobreza espiritual. Nada.
Nada. Tem gente da sua família que pode ser pobre de espírito. Pode ser que você não seja. Pode ser que eu não seja. O que vai determinar isso não é o seu título. Não é o sobrenome que você carrega. Não é a sua carteirinha. Seja lá o que estiver escrito nela. Pastor, líder, seminarista, evangelista, ministério A, B, C, D, E. Seu título não te faz alguém pobre de espírito. Então vigia. Vigia, irmão. Vigia porque a pobreza de espírito não está atrelada ao seu cargo. Não está atrelada àquilo que a sociedade determina. Ai, nossa, porque ele é pastor, ele é santinho. Confia. Vai lá, vai confiando. Vai vindo um monte de escândalo que a gente vê dia após dia na televisão. Ou eu estou errado? Abre lá a internet, digita pastor, você já vai ver 18 matérias falando coisas horrorosas sobre pastores. E eu estou pegando o exemplo dos pastores aqui como um exemplo, mas existem muitos, né? Recentemente eu vi um vídeo, para você que gosta de internet vai adorar a história, de uma pessoa, uma pastora, que ela manda um áudio para os liderados da igreja dela, dizendo assim: pessoal, eu já estou cansada de dizer que eu não quero ninguém sentado nas 2 primeiras fileiras da igreja, porque essas fileiras estão reservadas para a minha família. A minha família não tem que passar o constrangimento de ter que ficar procurando lugar na hora do culto. Pobrezinha de espírito, não? Bem pobrezinha de espírito. O fato dela ser uma pastora faz com que ela assuma um papel de arrogância ao ponto de dizer que os familiares dela, os fariseus dela, são melhores do que as outras pessoas da igreja. O segundo ponto que eu quero reforçar com os irmãos nessa noite, que eu gostaria de reforçar com os irmãos, então a gente já sabe que os seus títulos, que os meus títulos, eles não nos fazem pessoas pobres de espírito. Isso a gente viu no verso 10. Agora a gente vai ver o verso 11 e o verso 13, que as suas demonstrações públicas não te fazem alguém pobre de espírito. Suas demonstrações públicas não te fazem um pobre de espírito. Lá no verso 11, a gente viu que o fariseu, ele orava de pé. Se você ler o texto, está lá. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Por que que o fariseu orava em pé? Ele queria ser visto. Ele queria ser visto. Ele queria ser notado. Ele queria chamar a atenção de todos que estavam naquele lugar para orar. Era um templo. E ele estava em pé. Provavelmente não era costume se orar em pé naquele momento, ou pelo menos naquela circunstância. O texto deixa isso muito claro. Agora, ele faz isso em pé e ele ainda fala no íntimo dele. Sabe aquela coisa que você pensa, mas não fala? Tá cantando no louvor, tá chorando? Posto que está em pecado. Aí você fica com aquela coisa, né? Que você, no seu íntimo, você sabe que você é melhor que os outros, né? Então você fica, nossa, mas gente, olha. Porque dentro de você tem tanta coisa boa, e você está tão cheio de si mesmo, que é mais fácil você olhar para o outro, e no seu íntimo você julgar ele. E você se achar superior a ele. Então é isso que o fariseu está fazendo aqui. Ele está olhando para o publicano e falando assim: Deus me livre de ser igual aquele ali. Credo. Imagina. Ó. Né? Não quero. Não quero ser igual aquele ali. Só que o outro, o publicano, o verso 13 vai dizer o quê? Que ele ficava à distância, ou seja, ele se sentia envergonhado. E ele nem sequer olhava para o céu, de tanta contrição que havia no coração dele, diante de Deus.
E ele batia no peito porque ele estava sentindo a dor dos pecados dele. E ele dizia: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, querido e amado irmão, o segundo ponto que nós estamos falando aqui, que as suas e as minhas demonstrações públicas de pobreza de espírito não necessariamente nos fazem pobres de espírito, falam muito sobre eu vim aqui chorar no púlpito, eu ir lá nas redes sociais e falar que eu amo Deus e que eu amo Jesus e toda aquela coisa. E eu ir vivendo uma vida assim, sabe, toda cheia de maquiagem, demonstrando para todo mundo que eu sou super santo, que a minha vida é perfeita, que eu sou maravilhoso, longe de falhas, longe de erros, porque afinal de contas, o que importa é o que as pessoas estão vendo, não é mesmo? É o que elas estão vendo, não é o íntimo. A visão do fariseu é essa. Ela gosta de aparecer na internet e falar assim: olha, gente, deixa eu tirar uma foto aqui, uma selfie com as cestas básicas que eu doei. Já viu? Selfie assim? Gente, queria estar informando a todos que aqui na nossa igreja a gente fez uma doação muito baixinha, assim, era o pouquinho que a gente tinha, de R$500 mil, para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Só que quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o que uma mão faz, a outra não precisa, né? Aí, irmãos, essas demonstrações públicas, sabe, de que eu sou bonzinho, de que eu sou legal, de que eu sou um pobre de espírito, elas colaboram muito mais para a hipocrisia. Elas se parecem muito com o comportamento dos fariseus. Muito com o comportamento dos fariseus. Aqueles que falam, que carregam a lei. Sabia que os fariseus faziam uma coisa interessante? Não sei se eu já comentei isso aqui na igreja. Eu gosto muito de estudar a história dos judeus. E os fariseus, eles tinham um hábito super legal. Eles pegavam trechos da lei e escreviam em pequenas cartinhas, vamos chamar de papiros, tudo bem? E os cabelinhos deles costumavam ser assim, mais encaracoladinhos. E aí, eles amarravam a lei nos cabelos deles. E quanto mais leis eles amarrassem nos seus cabelos, mais significava que eles cumpriam a lei de Deus. Mais puros eles eram. Porque para eles, o que importava era mostrar publicamente o quanto eles eram pobres de espírito. Mas na intimidade, sabe como Jesus chama eles? De sepulcros caiados. Sabe o que isso significa? É gente que está morta por dentro. É gente que está podre por dentro. Para a gente finalizar, terceiro item que eu gostaria de destacar com os irmãos, o texto ele diz, no verso 9, que aqueles que confiavam na sua própria justiça, Jesus estava contando uma parábola, era para eles. E aí eu quero destacar com você nessa noite o terceiro ponto, que é você achar que essa mensagem que a gente está falando nessa noite não é para você, é para as outras pessoas. Essa já é uma atitude de um fariseu. Nossa, fala Deus. Fala Deus, fala com o Henrique, Senhor. Henrique precisa tanto, Pai. Fala, Senhor, fala com o Massami, Senhor. Como o Massami precisa, a irmã Regiane, Senhor. Vai tocando o coração dela, porque ela precisa demais dessa palavra, Senhor. É sempre a palavra que é para o outro, né? Nunca é para você. Não é você que precisa ser transformado, é o outro. Essa atitude é do fariseu. É a atitude que acha que a mensagem dessa noite vai chegar em casa, vai falar para o esposo, para a esposa: amor, você perdeu. A palavra foi uma bênção. Olha, graças a Deus que o Joel estava lá. Graças a Deus. Que se o Espírito Santo trabalhar na vida dele, ele vai mudar. Realmente, foi uma bênção você estar aqui, Joel. Mas provavelmente quem pensou e falou isso precisa tanto quanto o Joel precisa. Como eu preciso dessa mensagem. Eu sou o primeiro a precisar dela. Então, querido amado irmão, o texto diz isso. Que essa mensagem é para as pessoas que confiam na sua própria justiça. E quantas vezes eu e você, na nossa vida, a gente não confiou na nossa própria justiça. No nosso senso, no nosso julgamento. Farisaico. Arrogante. Prepotente. Maldoso.
que acha que os outros precisam mais do que a gente. Afinal de contas, vocês são tão pecadores, né? Eu sou melhor que vocês sabem, né? Porque ó, eu estou aqui em cima, né? Vocês estão aí embaixo. Então eu estou numa condição de ensinar, vocês estão numa condição de aprender. Então, vocês ainda não chegaram no meu nível. Quando vocês chegarem, a gente conversa. Essa é a postura. Essa é a postura dos super espiritualistas, sabe? Daquela pessoa que não erra nunca, que não falha nunca, e que ela está sempre preparada para ver o defeito do outro. Mas ela esquece que para olhar o outro, ela precisa tirar o cisco do olho dela primeiro. Então, muitas vezes a gente se imagina assim, como pessoas que são humildes, dependentes, sinceras, os maiorais. E o que a gente precisa é reconhecer que, na verdade, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim. É para você, mas é para mim primeiro. Eu sou o que mais necessita. E esse combo, né, de 3 aprendizados importantes, os meus títulos não vão me fazer alguém pobre de espírito. As minhas demonstrações públicas, né, minha gritaria, meu chororô, não vai me fazer pobre de espírito. Não vai. E eu não estou dizendo que você não pode chorar, irmão, que você não pode ficar à vontade na presença de Deus. Você não tem que estar preocupado com o que o outro está achando de você. E, por fim, achar que a mensagem não é para você, mas é para os outros. Esses 3 comportamentos são comportamentos de gente que não é pobre de espírito. Que não é pobre de espírito. E que nessa noite tem a oportunidade de reconhecer a sua falência espiritual diante de Deus. Então, para você e para mim, e eu já vou pedir aqui para o Ministério de Louvor já vir aqui à frente, nós vamos louvar em breve. Para você e para mim, que queremos ser cidadãos do céu, que caminham em direção ao céu, que são bem-aventurados, para nós é importante que nós entendamos a necessidade de sermos pobres de espírito, a necessidade de sermos, de reconhecermos a nossa falência espiritual diante de Deus. Então, ser pobre de espírito é isso. É eu reconhecer o quanto eu não valho nada. Nada. Absolutamente nada. É eu saber que eu sou miserável. E é eu dizer para Deus o quanto eu sou miserável. Eu saber que eu sou miserável. Irmãos, fiquem aqui comigo. Deixa o Ministério de Louvor. Fiquem aqui comigo. É eu saber o quanto eu sou miserável e reconhecer diante de Deus o quanto eu sou miserável. Você já reconheceu diante de Deus o quanto você é miserável? Você já parou para pensar que você não é bom? Porque às vezes eu e você, a gente tem uma ideia muito falsa sobre a gente mesmo. A gente fica num comportamento de vítima, sabe? Esse comportamento bem farisaico mesmo, de coitadinhos, de achar que a gente é melhor do que os outros. A gente não reconhece isso. E sabe o que a gente faz? A gente fica 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja se enganando. Se enganando. Vivendo uma vida cheia de máscara. A máscara da religiosidade. A máscara do eu sou melhor. As mesmas máscaras que a gente vê disponíveis aí na sociedade. Onde homens acham que são melhores que mulheres. Onde brancos acham que são melhores do que pretos. Onde héteros acham que são melhores do que gays. E tudo isso que a gente está acostumado a ver. A gente sempre acha que a gente é melhor que o outro. A gente sempre se coloca nessa posição. E te digo mais, como cristãos, às vezes é vergonhoso o que a gente faz. Porque a gente se coloca na posição de eu sou cristão, então eu sou um super ser celestial, e todos aqueles que não são cristãos são cidadãos do inferno. Estão condenados, saiam perto de mim, porque eu sou muito santo, muito especial, muito de Deus. Só que você entendeu tudo errado se você está agindo assim. Você entendeu tudo errado. Um cidadão do reino quer levar as pessoas com ele para o reino. Você não quer ir sozinho para o reino.
Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você entenda isso, que eu entenda isso. O seu papel, o meu papel, não é de apontar o dedo, não é o papel de julgar. O juízo cabe ao nosso Deus. O meu papel e o seu papel é o papel de aproximar. É o papel de trazer as pessoas. Sabe por quê? Porque a sua falência espiritual vai te fazer perceber o quanto você não é bom. O quanto você depende do amor de Deus todos os dias da sua vida. Jesus não morreu por você só no dia da sua conversão. Jesus morreu por você ontem, hoje e amanhã também. É a graça de Jesus que abunda na sua vida e na minha vida todos os dias. Não é de vez em quando. Agora, na vida do outro, não. Na vida do outro é mais fácil eu apontar. Na vida do outro é mais fácil eu julgar. Mas comigo não. Comigo Deus tem que ter misericórdia. Afinal de contas, eu não sou igual a eles. Eu não sou igual a eles. No fim da conta, meus irmãos, a igreja brasileira, não estou falando colonial, a igreja brasileira tem cometido uma atrocidade. Uma atrocidade. Ela tem achado que ela é melhor do que as outras pessoas. E ao invés de abraçar, ela está condenando. Mas não é isso que a gente aprende na palavra de Deus. Não é isso que a gente aprende na palavra de Deus. Augusto, o que você está dizendo então é que a gente tem que abraçar o pecado e ficar abraçado com o pecado? De forma alguma. De forma alguma. Não estou falando disso. Eu só estou falando que o seu dedo tem que vir depois do seu abraço. Seu abraço vem na frente. Seu abraço vem antes. Entende? Porque quando você foi resgatado por Jesus, quando eu fui resgatado por Jesus, Jesus não olhou para mim e encontrou coisa boa. Jesus olhou para mim e encontrou um pecador. E aí ele me perdoou. Mas sabe o que eu quero encontrar no outro? Alguém perfeito. Para Deus merecer ele. Então ele tem que ser perfeito. Porque agora, afinal de contas, eu sou perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. O nosso Deus é perfeito. Ele é perfeito. Eu sou um falido espiritualmente. Eu sou uma vergonha. Um mês sem vir para a igreja para você ver o que eu sou. Difícil reconhecer isso, né? Mas é isso que é ser pobre de espírito. É você parar de achar que tem glória em você. É você parar de achar que você é bonzinho e você é legal porque você é bacanudo. Mas você não é. Porque quando você pensa assim, você nada mais é do que um fariseu. A nossa atitude é a atitude do publicano. É a atitude daquele que bate no peito, que chora e que fala: Senhor, eu não sou nada. Eu não era nada ontem, quando o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado. Eu não sou nada hoje e eu vou continuar sendo nada amanhã. E esse meu irmão que está aqui do meu lado, ele também pode não ser nada. Mas no que eu puder, eu vou servir a vida dele. E eu vou trazer ele comigo para a gente caminhar junto para o reino. Para a gente chegar lá no destino final juntos. Eu não quero ter prazer, Senhor, na desgraça dos outros. Eu não quero me achar melhor do que ninguém, Senhor. Eu só quero que as pessoas te conheçam. Eu só quero que lá no reino dos céus tenham mais e mais pessoas morando ao meu lado. Esse é o nosso desejo como cristãos. Esse é o desejo dos pobres de espírito. Pessoas que entendem que são falidas espiritualmente. E que tem outras pessoas falidas ao lado dela. E que juntas, elas vão caminhar para o reino dos céus. Eu espero em Deus que eu e você saiamos dessa noite menos egoístas, menos arrogantes, menos presunçosos, soberbos. Que a gente saia menos fariseu e a gente saia muito mais publicano nessa noite. Que o nosso coração, ele seja um coração onde constantemente eu reconheça que eu não sou nada. E que eu não dê espaço para a riqueza espiritual. Para aquele sentimento que eu tenho de que, de alguma forma, eu sou melhor do que você. De alguma forma, Deus me ama mais do que você. Eu sou mais obediente que você. Meu galardão é maior do que o seu. Que Deus tire isso dessa igreja e da nossa igreja brasileira, em nome de Jesus. Que os crentes sejam reconhecidos
como pessoas que querem levar as outras com eles para o céu e não para o inferno. E eu sei que talvez essa mensagem tenha sido um pouco chocante para você, mas ela foi chocante para mim também. E eu espero em Deus que você saia daqui com a cabeça queimando, incomodado. Eu espero que na quarta-feira você ainda esteja revoltado com tudo que eu estou falando hoje. E você fale, não é possível que ele teve coragem de falar aquilo. E não é porque eu sou bonzinho. Não sou. Não sou não. É porque o nosso Deus é bom. E foi Ele que me comprou com sangue na cruz. Foi Ele que te comprou com sangue na cruz. A bondade é de Deus. Nós vamos encerrar cantando uma canção que fala sobre, não necessariamente sobre ser pobre de espírito, mas fala sobre confiar exclusivamente, depender exclusivamente de Deus. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz. Sabe o que isso significa? Que sem Deus eu viveria no escuro. A minha salvação e a ti me renderei. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Não é em mim mesmo. Não é em mim. Quando eu sou pobre de espírito, eu entendo que eu não posso confiar em mim. Porque eu sou falho. Só em ti eu confiarei. Eu nada temerei. Sabe por que eu não vou temer? Porque eu reconheço a minha falência espiritual e eu sei que é Deus quem está trabalhando na minha vida. Não eu mesmo. Em frente eu irei porque eu sei que vivo estás. Sabe onde tu estás vivo, Senhor? Dentro de mim. É nesse lugar que o Senhor está vivo, dentro de mim. E um dia voltarás do céu para me buscar. Sabe por que Ele vai te buscar? Porque Ele vai vir me buscar? Não é porque você merece. Não é porque você é rico espiritualmente. Não é porque eu sou bonzinho ou porque eu sou legal. É porque Ele me ama. É porque Ele me amou na cruz do Calvário. É por isso que Ele vai voltar para me buscar. Porque Ele fez uma promessa. Em João 14 Ele fala que Ele foi preparar uma morada. E que Ele vai buscar para a gente poder voltar e morar com Ele. Essa é a promessa de Deus para nós. Para sempre reinarás. E eu vou reinar com Ele. Mas não é porque eu mereço. É porque Ele me fez co-herdeiro. Sabe o que é ser um co-herdeiro? É ser um participante. É ser alguém que a graça invadiu. Gratuitamente ganhou a chance de reinar com Ele. Não porque você conquistou isso. Porque o mérito não é seu e não é meu. O mérito é dele. Para sempre reinará, aleluia.